Bom, gente, então hoje eu quero bater um papo com vocês sobre emagrecimento, perda de peso, né? Como que funciona isso? O que é um emagrecimento saudável? Muitas vezes a gente pensa que para perder peso a gente só tem que fazer déficit calórico, ou seja, restringir as calorias da alimentação e aumentar um pouquinho a carga de treino, né? Aumentar o gasto de calorias do corpo. Na verdade, isso até é uma parte da estratégia para emagrecer, mas não se resume a isso. Se a gente pensa só em déficit calórico, né, só em ficar fazendo restrição alimentar e ficar se matando de treinar, o que acontece muitas vezes? Você já pode ter até passado por isso. Você perde um peso que pode não ser de forma saudável, perde massa magra junto, né? Tem alguns efeitos colaterais ali da restrição calórica extrema. E além disso, você cai no efeito sanfona. Então você fica magro enquanto está fazendo aquela dieta, e quando você tenta voltar a se alimentar da mesma forma que antes, você acaba tendo o reganho de peso. Tá? Isso é muito frustrante. Eu vou explicar para vocês por que isso acontece. Para a gente emagrecer de uma maneira saudável, com qualidade, que seja duradoura, a gente tem que considerar alguns pontos da nossa saúde. Então você tem lá o sono, a saúde do fígado, do intestino, da tireoide, tá? Se você não observa tudo isso, muitas vezes você vai cair nesse conto, né, da dieta restritiva mais o treino intenso. Quando a gente fala em sono, por exemplo, pessoal, o que a gente está falando? Às vezes a gente pensa que sono é só para descanso. É para isso também. Mas é durante o sono que você vai fazer a produção de vários hormônios, neurotransmissores, que são substâncias que vão atuar lá a nível cerebral, moldando o seu comportamento. Você vai ter o processo de detoxificação acontecendo. Então, as suas células, elas vão fazer a limpezinha delas durante a noite, sabe? Vão eliminar tudo quanto é toxina, quanto é substância ruim que se acumulou no seu organismo durante o dia. Se você não dorme bem, esse processo não acontece. Então, você acumula toxinas dentro da célula. Essa célula que está cheia de problemas, cheia de sujeira, ela vai ter dificuldade de converter a gordura em energia. Ela vai ter dificuldade de produzir energia de uma forma geral. Então você fica lá se matando de treinar na academia e de repente é aquela pessoa que se frustra, porque perde 1 quilo em um mês, né? Se matando de treinar e fazendo uma dieta e perde só um pouquinho de peso, a célula dela tá toda intoxicada. Se é uma pessoa que não dorme bem, é isso que pode estar acontecendo. No caso do fígado, o que a gente tem de tão relevante? O fígado, gente, ele é responsável por catabolizar milhares de reações no nosso organismo. Inclusive, um dos principais papéis dele é essa detoxificação. Ela acontece principalmente durante o sono, mas seu fígado está fazendo isso o tempo todo. Ele é o órgão responsável por fazer a limpeza do organismo. Além disso, ele também vai produzir vários hormônios. Um fígado que está sobrecarregado, estressado, porque você está colocando muita toxina para dentro, seja de remédios, seja de industrializados na sua alimentação, seja cosméticos que você utiliza em excesso, tá? Para eliminar tudo isso, ele precisa de bons nutrientes. Se você não os fornece para ele, as toxinas vão ficar lá impregnadas. E aí, com isso, é um órgão que vai trabalhar de uma forma mais lenta. Essa lentidão do fígado atrapalha você emagrecer também, essa sobrecarga dele, né? Você precisa dar bons nutrientes para que ele funcione adequadamente e consiga te ajudar no seu processo de emagrecimento. Um outro ponto que a gente esquece de olhar muitas vezes é a tireoide, gente. Ela produz dois hormônios que são responsáveis por regular o nosso gasto energético. Então, o hormônio tireoidiano, ele vai lá na sua célula e coordena o quanto ela tem que gastar de energia. Por isso que pessoas que têm hipotireoidismo vão acabar desenvolvendo o que a gente chama de metabolismo lento, né? De uma forma didática, assim. As pessoas vão ter um gasto energético menor, com isso elas vão acumular mais gordura, principalmente em alguns locais específicos, como por exemplo as bochechas, a região da papada, a região abdominal, tá? Sinais de tireoide que não está funcionando bem. Um outro órgão que a gente precisa olhar é o nosso intestino. Então, o seu intestino, ele é a porta de entrada para tudo que você coloca para dentro. Se você só faz uma dieta super restritiva, mas não dá bons nutrientes para o seu intestino, não fecha a sua barreira intestinal, não equilibra a sua microbiota, dificilmente você vai emagrecer com qualidade. Por quê? Se o intestino estiver permeável, ou seja, se a barreira não estiver funcionando bem, ele vai deixar passar para dentro muita coisa que não deveria, tá? E aí a gente está falando de toxinas, de patógenos, aditivos alimentares que entram de uma forma ali inadequada, e tudo isso vai provocar uma reação imunológica. 80% do seu sistema imune está lá no seu intestino, ele vai fazer uma super reação ali para barrar, né, a entrada dessas substâncias, só que isso causa um estresse orgânico. O organismo estressado, o organismo que está sob ataque, ele está em estado de defesa. Estado de defesa, você não queima caloria. O corpo, diante de situações de estresse, ele quer economizar recursos. Para o nosso organismo, a gordura é um recurso energético. Vai organizar ali diversas reações para que você não emagreça, para que você fique acumulando energia, porque se ele entende que você está sob estresse, você pode precisar de energia mais cedo ou mais tarde. Com isso, você não pode emagrecer. A gente olha, por exemplo, o manejo do estresse. Entra na mesma situação. Se você é uma pessoa que não maneja bem o estresse, está sempre liberando cortisol, adrenalina, o que isso vai sinalizar para o seu corpo? Que você está sob ameaça. E aí, como eu acabei de falar, um corpo sob ameaça, um corpo que está constantemente estressado, coração está sobrecarregado, sempre vivendo a mil, ele não vai te deixar emagrecer. É diferente de quando você está numa situação de tranquilidade, relaxamento. O corpo entende que você pode gastar energia que não vai faltar. Mas se você está sob estresse constante, em estado de defesa, o seu organismo não te deixa emagrecer. É justamente aí onde entra a inflamação crônica. Então, quando a gente fala do sistema imunológico, o que a gente está dizendo? É um sistema complexo, muito bem organizado para defender o seu corpo.
Se esse sistema está sobrecarregado, é um sistema que está estressado, que está enfrentando ameaças diariamente, ele vai produzir reações o tempo todo, de forma desregulada. É isso que a gente chama de inflamação crônica. A inflamação aguda é aquela que acontece quando você passa por uma gripe, uma diarreia, quando você tem um problema de saúde ali agudo para resolver. O seu sistema imune vai lá, gera uma cascata inflamatória, resolve o problema, a inflamação passa. A inflamação crônica é diferente. O que acontece é que você tem várias reações acontecendo ali de forma desregulada, de forma interminável, aquilo não para. Com todo esse processo acontecendo, justamente a parte mais afetada do seu organismo é a sua mitocôndria, que é a organela responsável pela produção de energia. Essa mitocôndria é o seu motorzinho, tá? Guarda bem esse nome. Para você queimar gordura, você precisa de uma mitocôndria saudável, funcionando bem. Se você é uma pessoa que está vivendo nesse estado, com inflamação lá em cima, intestino que não funciona bem, um fígado sobrecarregado, um sono de má qualidade, uma tireoide também totalmente inflamada, isso vai fazer com que você não consiga emagrecer. Isso vai fazer com que você não consiga converter nutriente em energia. A mitocôndria não vai fazer esse processo adequadamente. Então você fica acumulando peso, você fica tentando fazer de tudo, mas aquele gasto energético não acontece. Tá? O recado que eu quero deixar aqui para vocês nesse vídeo, só uma breve introdução, né, sobre esse assunto que é muito extenso, na verdade, é pra gente compreender que o emagrecimento vai muito mais além do que a gente muitas vezes imagina. Não fique se matando na academia, também não restrinja muito a sua alimentação sem você entender esses processos todos que acontecem por trás. Você vai ganhar com isso, é uma perda de peso temporária, frustração, né, chateação, sentimentos ruins, vai ficar mais estressado ainda, e aí o rebote que vem depois é muito pior. É preciso a gente conhecer o nosso organismo, é preciso a gente entender como acontecem esses processos fisiológicos para que a gente tenha bons resultados e que sejam duradouros na nossa saúde. Se você tem alguma dúvida sobre esse tema, manda pra mim aqui embaixo nos comentários que eu vou responder. Entra lá no meu Instagram, doutora.natalianorte, que lá também tem muito conteúdo pra vocês, tá? Várias dicas, várias orientações. Espero vocês lá. Um beijo e até a próxima.